tenho o prazer e a honra de receber aqui no Sindicato dos Professores a professora Maria Lúcia Vasconcelos, nossa colega, que foi secretária de Educação do Estado de São Paulo, recém-saída da secretaria até julho de 2007, pró-reitora acadêmica da Universidade Anhembi Morumbi, reitora da Universidade Mackenzie. Eu vou desfiar todos os seus trabalhos aqui, que foram muitos. Atualmente é professora do programa de pós-graduação em letras da Universidade Mackenzie, e é importante também registrar que a professora atua no Brasil e no exterior e é professora visitante da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa. Então, como disse, com maior honra para nós aqui do Sindicato dos Professores de São Paulo, recebermos a professora Maria Lúcia Vasconcelos, que nos dará uma palestra essa tarde, tenho certeza, com a maior competência e que nos esclarecerá em muitos pontos. Muito obrigada, agradeço a sua gentil apresentação, não é? E quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui, não é, com vocês. Quando a Sofia me convidou para estar aqui hoje, ela me disse o seguinte, que o sindicato estava se propondo a discutir um pouco o professor daqui para frente, a escola daqui para frente. Como é que vai ser essa escola e esse professor, não é? Quais os desafios que nós temos aí que encarar para conseguirmos daqui para frente cumprir o nosso papel, a nossa função e atingir os nossos objetivos. Então, eu pensei um pouco, quando você tem um tema para trabalhar, você tem diferentes possibilidades, né, de caminhos a seguir. E eu pensei um pouco, e também tendo um pouco de notícia, né, que tanto Neuza quanto Sofia já me deram, que outras pessoas já estiveram aqui conversando, mais ou menos sobre a mesma temática, eu resolvi trazer um pouco das questões mais práticas, mais do dia a dia, mesmo para a gente conversar um pouco, nessa situação um pouco mais, não tão teórica, embora, evidentemente, a teoria perpasse toda a nossa fala, mas trazer, assim, algumas preocupações, porque realmente no dia presente, né, nos dias atuais, não está muito fácil, dependendo de onde estejamos, sermos professores, não é? Não está sendo uma coisa tão simples. Acho que nunca foi, mas acredito que agora estejamos aí num momento um pouco mais difícil. Então, na verdade, são algumas reflexões que eu gostaria de fazer com vocês. Não tenho, assim, a pretensão de trazer, assim, um grande cabedal teórico, de estar apresentando uma teoria totalmente revolucionária, nem ideias não pensadas antes de mim, mas apenas um momento de reflexão conjunta. Eu acho que essa é a proposta que me foi feita e eu vou tentar cumprir isso da melhor forma que eu sei fazer. A primeira questão que eu quero colocar para vocês é a questão do trabalho docente como profissão e como realização. Ser professor é ser um profissional como todos os outros profissionais. E para isso nós temos que nos preparar. Nos preparar para o exercício inicial da função e nos preparar também ao longo de todo o nosso desempenho profissional. Nós somos profissionais do estudo. Nós somos profissionais que precisam e devem se manter atualizados. Muito bem. Encarar uma profissão com seriedade é parte integrante do bom desempenho dessa profissão. E com o professor não pode ser diferente. Talvez até com o professor seja um pouco diferente, na medida em que isso deva ser levado mais a sério do que em muitas outras profissões. Porque nós somos exemplo, nós somos modelo. Então, esta é uma profissão que nos abre uma perspectiva de influência sobre o outro, que também é fonte da nossa realização. Esta é uma profissão que nos realiza, que pode nos realizar, não é? Eu não posso generalizar, mas é uma profissão que efetivamente pode realizar aquele que opta por ela, que escolhe ser professor. E aí eu quero definitivamente afastar
a questão do sacerdócio. Quando eu falo realização profissional. Eu ter, pelo desempenho adequado de uma profissão, a sensação do dever cumprido e, preferencialmente, um salário digno no final do mês sendo depositado em minha conta. Aí sim serei eu um profissional efetivamente realizado, né? Então, vamos afastar de vez essa questão de que a profissão é, na verdade, um sacerdócio, porque isto é uma conversa mole para se pagar pouco. O sacerdócio franciscano, vamos todos de sandália, ganhar pouco e não reclamar. Não é isto. Eu digo que é uma profissão que nos gratifica, porque é uma profissão que lida com a mais nobre de todas as matérias-primas, que é o ser humano. Né? Nós vamos influenciando os nossos alunos, não importa se estejamos dando aulas para o mais pequenininho, para o menorzinho, para a criancinha da pré-escola, do fundamental, ou se estamos na pós-graduação. Nós temos a possibilidade, muitas vezes, e não nos percebemos disso, nós temos a possibilidade de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Nós temos a possibilidade de fazer de seres humanos com os quais nós convivemos, seres humanos melhores. Melhores não só como profissionais, mas na convivência, no trato. Né? Como é que a gente faz para cumprir aquela tão batida frase, né, de que nós trabalhamos para formar o cidadão pleno? O que é isto, afinal de contas? É no dia a dia, é na influência diária, é no contato, é no olhar, é no falar, que nós estamos fazendo a diferença. E por isso é uma profissão muito importante, mas que realiza aqueles profissionais que a escolhem como caminho. Mas para falar de professor, cada um de nós vive uma realidade. E nós aqui em São Paulo, uma realidade muito particular. Mas nós temos que saber quem é esse professor. De que professor, afinal, estamos falando? Nós estamos falando, e agora eu vi a Sofia desligar ali, eu pegando na bolsa, me lembrei de desligar o celular. E antes que eu passe uma vergonha infinita, já desliguei. Então, quem é esta figura? Eu fui procurar alguns dados, só para a gente, no começo dessa conversa, termos uma ideia da realidade deste professor brasileiro. E aí eu não estou escolhendo falar nem do professor do fundamental, da educação básica de um modo geral, nem do professor universitário, eu vou falar do professor de um modo geral. Na minha vida profissional, eu passei por todos os níveis, fui, voltei, né? Da educação básica para a universidade, da universidade voltei para a educação básica, voltei para a universidade. Então, a gente vai conversar sobre essa figura professor, porque a gente transita mesmo. A gente transita de um nível para o outro e é assim que as coisas acontecem. Muitas vezes, acho que o Sérgio continua nessa situação, né, Sérgio? No ensino médio e na universidade. Isso é comum conosco. Então, vamos falar do professor de um modo geral. Quem é esse professor? Eu andei buscando umas informações. No Brasil, são 2,6 milhões de docentes e 57 milhões de alunos. Então, é este o nosso universo. Empregabilidade não é problema para professor. Nós sempre temos emprego. O problema é que nem sempre o emprego vale a pena, né? Mas emprego nós temos. Então, empregabilidade não é problema para nós. Agora, há empregos e empregos, né? Então, esse é o nosso universo. São 2,5 milhões de alunos, haja professor, né? Aliás, perdão, 57 milhões de alunos, haja professor. Desses professores, se a gente mapear o Brasil, 45% trabalham em escolas sem biblioteca, 74% sem laboratórios de informática, 80% sem laboratórios de ciência. Por que eu peguei isto? Para dizer o seguinte, nem todo mundo trabalha em condições ideais. Alguns só não têm laboratório de informática, outros não têm nenhum desses 3 itens. E se for um professor de ciências sem laboratório de ciências, esse sofrerá muito mais do que aquele que não é professor de ciências. Ou seja, nós temos, né, estamos falando em desafios, nós temos que trabalhar em condições não ideais, às vezes adversas, às vezes só não ideais, mas às vezes muito contrárias àquilo que seria o ideal ou esperado para um trabalho adequado. Na 4ª série do ensino fundamental, mais de 90% daqueles professores, né, são mulheres.
E na terceira série do ensino médio, a gente já vê as coisas mudando, porque na disciplina matemática, 55% dos professores são homens. Então, o que acontece? Aconteceu que a profissão foi se tornando uma profissão feminina, principalmente nas séries iniciais, não é? E, com isso, o salário da mulher em qualquer profissão é um salário menor mesmo, nós sabemos disso, é uma luta que a gente não ganhou ainda, né? Foi sendo rebaixado, né? E aí os homens que ficaram nessa profissão acabaram sendo respingados por esse efeito, porque hoje nem mulheres e nem homens estão ganhando o que gostariam e deveriam ganhar na nossa profissão. No ensino médio, em 2003, dos 469 mil docentes desse nível de ensino, 89% tinha graduação completa. E desses, 79% era licenciatura. Portanto, pessoas que fizeram graduação, e desses, a grande maioria, formaram-se para ser efetivamente professores no ensino médio. Porém, em termos de Brasil, 11% ainda eram professores não formados para tal, tinham apenas o ensino médio. Por outro lado, desses professores de ensino médio, 54% tinha mestrado ou doutorado. Então, veja os paradoxos e as diferenças nacionais. Enquanto eu tenho um professor que, por ter concluído o ensino médio, já pode ser professor de ensino médio, pela carência local, eu tenho mais da metade dos professores do ensino médio com títulos de mestre ou doutor, o que não é requisito para o ensino médio. Mas é uma tendência que mostra que professor é estudante para a vida toda e que ele vai se completando ao longo de todo o seu percurso profissional, não é? E que nós, afinal de contas, se estamos mal em algumas regiões, em outras, certamente estamos bem com relação à capacitação do nosso professorado. Mas a educação escolar é plena de paradoxos. E é disso que nós vamos falar um pouquinho, né? Porque nós estamos exatamente no meio de algumas incertezas que nos deixam, às vezes, um pouco perplexos. Por exemplo, se por um lado se critica a escola por não responder adequadamente às necessidades da nossa sociedade, diz que a escola não forma para nada, que os profissionais que a escola entrega para a sociedade são profissionais que não conseguem desempenhar adequadamente as suas profissões e que a escola parou no tempo e não acompanha o ritmo das mudanças sociais. Se por um lado a gente diz isso e ouve isso o tempo todo, a gente tem de um outro lado a crença de que a escola é absolutamente necessária ao processo de democratização. Ora, ela serve ou não serve? Se ela não serve, como é que de repente se cobra dela alguma coisa de tamanha importância? E a gente sabe disso, que quem não passa pela escola não tem as mesmas oportunidades nessa sociedade que está aí. Mas parece que houve, assim, ao longo do tempo, um desgaste tão grande da imagem dessa instituição, fundamental para a sociedade, né, que, de repente, nada presta na escola. Mas a gente sabe e exige e quer e sonha que todos os nossos filhos passem por essa instituição, porque se não passarem, não terão as oportunidades que nós sonhamos para todos eles. É um paradoxo. Por um lado, critica-se o professor, considerado um profissional pouco preparado e envolvido. E aí nós temos, né, a gente vai voltar ao assunto da remuneração, mas, na verdade, quando se ganha um salário menor, na sociedade de consumo, esse profissional também é valorizado de uma maneira menor, não é? Então, é a professorinha, é a tia, é o professor que, na verdade, acaba usando, quando isso é possível, principalmente no ensino superior, usa o fato de ter uma profissão e vai ser professor em outro período como um bico, né? Então, essa coisa toda. Há uma crítica constante, como quem diz, tem as piadinhas, inclusive, né? Você trabalha ou dá aula, aquelas piadinhas que a gente já não acha mais graça nenhuma, mas que continuam sendo repetidas, porque, na verdade, dá a impressão de que a gente só foi ser professor porque não tinha condição ou competência para ser outra coisa na vida. Como se,
para ser professor fosse fácil, não é? Porque não sei o que aconteceu, que houve um desmanche mesmo da imagem. Mas, por outro lado, se espera cada vez mais do professor, aumentando as exigências colocadas para esse profissional. A família espera que o professor cumpra todas as lacunas que hoje ela não consegue cumprir. E o professor foi tendo que ampliar o seu papel, estender as suas preocupações. Então, você não é mais o professor que, lá bem no passado remoto, entrava para ministrar um conteúdo, mas você passa a ser um professor que tem que se preocupar com a formação integral do seu aluno. Quer dizer, ora, ou eu sou fraquinho, não sirvo para nada, não dou conta do recado, sou uma pessoa que só foi ser professora porque não sabia ser outra coisa, ou bem vou formar o caráter dos filhos dessas mesmas pessoas que nos criticam. Então, vamos combinar que isso tudo está muito confuso para a sociedade. E nós estamos no meio dessas duas forças, ora, a força da crítica e a força do esperar de nós cada vez mais. É uma coisa que nos divide, né? Porque a sociedade nos vê assim e nos deixa no meio dessa questão. Se, por um lado, as responsabilidades do professor são ampliadas porque ele forma e informa, porque ele é obrigado a gerar novos conhecimentos, porque agora não basta só repetir o conhecimento acumulado, agora querem que o professor também seja pesquisador, nos cobram isso o tempo inteiro. Somos obrigados a usar novas tecnologias, não é? E senão a aula fica chata, a aula fica monótona, nós temos que estar sempre nos reinventando e reinventando as nossas aulas. Então, se por um lado isso tudo nos é cobrado, por outro, o processo de formação inicial e continuada continua do mesmo jeitinho, permanece inalterado. Você vai olhar para os cursos de formação, são idênticos aos cursos da nossa época. Mas o papel do professor de hoje não é idêntico ao papel de quando eu fiz a minha licenciatura, não é? As coisas mudaram rapidamente, espera-se muito mais do professor, mas não se formou o professor para este novo papel. E aí estamos nós no meio desse conflito, mais um paradoxo que nós temos que ver. Ainda falando das responsabilidades ampliadas do professor, que por um lado nos são exigidas, por outro lado, a valorização social do professor é cada vez mais reduzida. E aí a questão dos salários, não é? Se hoje um jovem com um potencial normal diz para sua família que pretende ser um professor, eu não vou dizer que 100%, mas uma alta taxa, coisa de 99%, vai fazer uma lavagem cerebral para tirar isso da cabeça do jovem. Porque vai achar que com essa profissão ele vai ter uma vida muito difícil, que ele vai ter que trabalhar 3 períodos, que ele vai ter que ter 2, 3 empregos, não é? Então, a sociedade, ela cobra de um lado, ela nos entrega uma tarefa de alta envergadura e da mais alta importância, e, por outro lado, nos desvaloriza, torce o nariz, não nos dá a condição de autoestima que eu acho que o professor precisa ter. Eu não consigo ser modelo se eu não me vejo como um modelo a ser seguido. Se eu estiver com a minha autoestima muito pouco trabalhada, me sentindo realmente um profissional fim de linha, como eu vou olhar para o meu aluno e dizer, faça como eu faço, porque eu faço e sou feliz, porque eu me realizo com o que eu faço, não é? E nós estamos nessa condição, na condição de estarmos no meio desse paradoxo todo. Mas tem outras questões que eu gostaria de considerar com vocês e que são questões importantes. Primeira delas são as mudanças no papel socializador da família e que afetam diretamente a nossa função em sala de aula. Porque o que a gente recebe? A gente recebe crianças, jovens, né, crianças, adolescentes, jovens e adultos na universidade, mas que vêm de um meio social com toda a sua influência, enfim. E aí a gente espera que a família ainda nos apoie e faça a sua parte. Não adianta. Não está fazendo e não fará. Eu acho que cada vez menos a escola pode contar com a família. Dependendo de onde a gente esteja,
Fica mais difícil ainda. Na grande cidade, onde as distâncias são imensas, onde pais e mães saem cedo e voltam muito tarde, não adianta a escola querer montar conselho disso, conselho daquilo, porque não adianta marcar reunião, porque pai e mãe não vão ter tempo para ir. Vamos pôr o pé no chão. A realidade é essa. Agora, numa cidade interior, onde o dia não tem só 24 horas, tem 36, provavelmente mãe e pai terão algum tempo para nos dar algum tipo de apoio. Mas precisamos pôr o pé no chão. A primeira coisa é a questão do desenho familiar, né? Nós temos hoje novos desenhos familiares. Antigamente era um único tipo de família, pai, mãe, filhos, avó, né? Tudo bem. Hoje nós ainda temos esse modelo de família, mas temos muitos outros. Temos a família expandida, são os novos casais que juntam seus filhos do primeiro e do segundo casamento e o filho que nasce desse casamento agora, atual. Temos casamentos hoje pouco ortodoxos, não é? 2 homens criando uma criança. E essa criança vem para a escola com essa realidade. Com a realidade de famílias que não têm mais o devido tempo para dar aos seus filhos a atenção que nós, professores, gostaríamos para dizer assim: mãe, o seu filho está me dando tal e tal problema, dá um jeito nele para mim. É o contrário. Ela é que quer que a gente dê um jeito no filho para ela. A gente não tem mais a mãe ali para dizer que a última palavra é da professora e que ninguém desobedeça a professora. Acabou. Somos nós, muitas vezes, que vamos correr para socorrer uma família e dar a eles o suporte que a gente gostaria de ter, né? Mas tudo bem, é como é. A questão da presença da mulher no mercado de trabalho, que é uma realidade também sem volta, por 2 razões óbvias. A primeira, porque nós temos o direito de termos uma profissão. Nós somos seres humanos completos, não é? Então, eu tenho o direito de ter a minha profissão e de exercê-la competentemente, felizmente, etc. e tal. E porque o dinheiro não dá. E o meu marido trabalha, mas eu preciso completar. Ou porque o meu marido foi embora e as crianças ficam com a mãe, não é? E aí ela tem que sustentar essas crianças. Então não importa, é também esse negócio, porque a mulher saiu de casa, clá, 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 clá. Saudosismo não resolve nada. Saudosismo não ajuda. A mulher hoje não é a mulher de ontem. E eu dou, graças a Deus. Pode ser que tenha gente que não dê, mas é um fato. É um fato. A mulher hoje está no mercado de trabalho. Pronto. Por essa razão ou por aquela. E, portanto, não se pode jogar para a mãe as mesmas responsabilidades lá de trás. Mudou. Mudou o desenho. Acabou. O pouco tempo e a pouca qualidade da convivência dos membros dessa nova família. Não é? É uma família com um novo desenho, com novas obrigações, com as dificuldades da vida moderna, com a televisão ligada, com o videogame, pondo cada um assistindo a sua televisão no seu cômodo, o videogame no quarto do menino, e assim por diante. Esta é a família. Agora vai dizer, não, todo mundo devia jantar junto no mesmo horário, depois ter um momento de conversa para saber como foi. Isso é coisa de filme de 1920. Porque se o filme for da década de 60, já não é assim também. Então, vamos parar de esperar que essas coisas aconteçam, porque não acontecerão. É a realidade com a qual nós temos que viver. E depois a questão do desemprego, que é um fantasma que ronda todas as famílias de hoje. Ele bate aqui, bate ali, e cada vez que ele chega numa estrutura familiar, ele desestrutura esta família, não é? Então, são momentos de crise que a família vive, até que tanto pai quanto mãe voltem a se recolocar. Nós temos que encarar que essa é a realidade dos nossos alunos hoje. A outra questão que eu queria trazer para a reflexão é a questão da facilidade ao acesso à informação. Hoje, a informação está aí, todo mundo pode acessar, em qualquer tipo de mídia, não é? É televisão, é rádio, é cinema, é internet, é jornal, revista, enfim, a informação está aí. Portanto, o professor não é mais o detentor da informação. Aquele professor que era quem trazia a informação e essa informação era sempre uma novidade, não existe mais. Pode ser novidade para alguns, mas pode ter na sua turma alunos que tenham novas informações e que, inclusive, venham acrescentar as suas informações iniciais. Então, é uma mudança
de postura, uma mudança, uma alteração no papel do professor que tem que ser considerada. Hoje a informação está aí, o aluno acessa a informação independentemente de qualquer professor. Então, o que nos sobra? Nos sobra o mais importante, ensinar aos nossos alunos a forma crítica de analisar essa informação recebida. Não é? Que nem toda informação é uma boa informação, nem toda fonte é uma fonte competente, enfim, de tudo que você ouviu, como você faz para pensar o que lhe interessa. É essa atitude de análise e de crítica que a escola tem que desenvolver nos seus alunos hoje. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós, professores, também façamos isso como um exercício diário, não é? Então, é uma outra visão, é um outro posicionamento que nos foi imposto de fora para dentro. Não fomos nós que quisemos mudar o nosso papel. Isso nos foi imposto. De repente, a gente começou a perceber que o aluno nos trazia informações que, para nós, eram informações absolutamente novas. A outra questão são as questões das mudanças que vieram ocorrendo ao longo do tempo na relação professor-aluno, não é? De todos os recursos que se possa imaginar em educação, o que vale mesmo e o que funciona efetivamente é a relação professor-aluno. Você pode estar numa sala de poucos alunos, com todo o conforto ambiental, com todos os recursos que você deseje, mas se você não estabelecer um relacionamento positivo com seus alunos, nada vai acontecer. No entanto, mesmo em condições adversas, mesmo em condições muito precárias, um professor que consiga estabelecer um bom relacionamento com sua turma faz com que a turma ande. E é por isso que eu acho que a nossa profissão, digam o que disserem, tem vida muito longa ainda. Essa história de que nós vamos ser substituídos, eu não me preocupo, porque não vai ser fácil, porque nós fazemos a diferença frente a qualquer equipamento e frente a qualquer informação que venha fria para o meu aluno absorver, não é? Então, a primeira coisa é a questão de como eu vou assumir o meu papel de professor. Que tipo de professor eu quero ser? Não é? O quanto eu estou envolvido com a tarefa de educar e como é que eu quero desempenhar essa minha função. Eu quero ser um professor que só informa, eu quero ir além, não é? Eu quero efetivamente fazer a diferença, eu acompanho o desenvolvimento do aluno, eu é que vou dar o tom do meu trabalho, porque eu sou o professor e eu tenho uma forma de ser professor, não é? Então, e que isso seja consciente, não é? Que isso seja um ato deliberado. Eu quero ser um professor deste tipo porque eu quero formar um aluno daquele outro. Porque se eu for um professor que não admite interrupções, um professor que não olha no olho do meu aluno e que não ganha a confiança dele, eu não estou formando o aluno para amanhã me utilizar como modelo nos seus relacionamentos pessoais, na sua vida adulta. Eu não vou formar, então, um aluno crítico se eu não permito que o aluno discorde de um posicionamento meu. Então, é preciso que eu tenha uma clara percepção de que eu decido que tipo de professor eu quero ser. Mas, em função disso, em decorrência disso, o resultado será A ou B. Eu não posso querer chegar num determinado resultado se o ponto de partida não estiver adequado, tá certo? Depois, a questão da heterogeneidade sociocultural dos nossos alunos, né? A escola se abriu, e agora ela se abriu toda, não é? Porque não é só a escola pública que está aberta, a escola particular também. A coisa da filantropia, que precisa ser dada a bolsa, o ProUni nas universidades, né? Então, todo mundo está... Todo mundo não, né? Quer dizer, mesclou. A coisa abriu e nós temos todas as camadas sociais potencialmente na escola. Tá certo? Não só isso, mas na minha infância, né, eu tenho 59 anos, na minha infância, criança que tivesse problema de locomoção, né, um paraplégico, uma síndrome de Down, ficava em casa. A gente não via. E, quando muito, algumas escolas especiais abrigavam esse tipo de jovem, de criança e de jovem. Hoje não. Hoje nós estamos acolhendo também esse tipo de diversidade. E toda a diversidade possível.
Pelo menos a gente tenta, não é? Tenta deixar de lado preconceitos e tenta acolher diversidade. Mas, para isso, o professor também tem que saber como atender essa diversidade. Mais uma vez, estamos pedindo para o professor se dividir, se multiplicar. Ele tem que ser ele tem que ser realmente um profissional muito especial, porque a diversidade dificulta o nosso trabalho. Ela enriquece, por um lado, mas não facilita, não. Nós temos que estar sempre muito atentos para tentar acompanhar. E a questão da fragilidade da autoridade do professor hoje. E aí, eu acho que nós temos muita culpa nisso. Se a autoridade é alguma coisa que se conquista, não é? E que depois de conquistada, a gente percebe que ela aconteceu porque o grupo disse, ok, você é autoridade, né? Então, eu não preciso, na minha sala de aula, que o pai diga que eu sou autoridade, porque o pai não vai dizer mesmo. Ou porque ele é de uma classe social muito inferior e nem passou pela escola, então não está valorizando muito o professor, ou ao contrário, porque ele é tão importante que ele acha que o professor não é nada. Eu não vou ficar esperando a autoridade me ser conferida por alguém externo ao meu processo. O processo educacional ocorre dentro da sala de aula, né? A educação escolar é professor e aluno dentro da sala de aula. É ali que eu conquisto e exerço a minha autoridade. E eu não preciso abrir mão disso, porque às vezes eu temo que, para ser autoridade, eu me torne autoritário. Não é isto. É o professor que organiza o espaço, que decide qual o programa que vai ser desenvolvido, como vai ser feito, quais as técnicas, de que forma, com que ritmo, avalia, reformula. É o professor o maestro dessa situação. Se ele se iguala excessivamente ao seu aluno, o aluno perde a noção de autoridade porque sente no professor um igual. E aí ele não respeita. E a autoridade tem que ser conferida pelo grupo onde ela é exercida. Então, às vezes, a gente reclama muito, mas, na verdade, o que aconteceu foi que, historicamente, a gente vem de um processo aí de autoritarismo, né? E a gente tentou se libertar dessa coisa toda e ficou muito frouxo. Eu vou usar essa palavra. Não acho que seja bom, não. Professor é professor, aluno é aluno. São papéis complementares, mas diferentes. Eu posso ser muito próximo ao meu aluno, mas eu jamais serei igual. Porque se ele quiser uma amiguinha, certamente ele terá companhias mais agradáveis do que eu, nas suas colegas. Então, eu posso ser uma amiga no momento em que ele precisa de mim, mas eu sou, na verdade, uma referência para ele. Eu sou professora. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa rever. Rever no exercício da nossa profissão a importância que nós mesmos nos damos e como nós assumimos o nosso papel em sala de aula. A fragmentação do trabalho do professor, eu quero voltar um pouquinho a isso. O professor hoje tem ações administrativas, atendimento à pais, orientação a alunos dentro e fora da sala de aula, participação em reuniões, quantas inventarem e bolarem nas escolas onde nós trabalhamos, e as atividades de educação continuada, porque nós temos que nos atualizar. E aí também tem uma coisa interessante, né? A escola tem que dispensar, né? Ela tem que prover esse processo de capacitação para o professor. A gente não tem que sair por aí sozinho, à cata de alguma coisa que nos complemente. A escola tem que estar motivando, procurando, incentivando, trazendo, para que isso seja um processo integrado ao nosso fazer pedagógico, não é? Então, nós estamos divididos em tantas tarefas que, às vezes, a gente até esquece de educar. São tantos, nós estamos em umas fases, assim, na universidade, às vezes acontece, nós estamos num período lá no Mackenzie que está terrível, né? Preenchimento de formulários, eu nunca vi tanto formulário, porque é para o MEC, é para a CAPES, é para não sei o quê, para não sei o quê. Tem dia que a gente passa lá 6 horas preenchendo papel. Agora, será que eu estou sendo paga para preencher papel? Tudo bem, se é isso que é assim que será. E assim é o dia a dia de todos nós. São tantas as obrigações paralelas
que nós nos esquecemos que o principal é quando nós estamos em sala de aula com os nossos alunos, tocando o nosso curso, fazendo da melhor forma que nós podemos fazer, né? Então, são essas as questões da nossa situação profissional. E aí, então, para fechar, os grandes desafios, né, que se apresentam ao professor. Porque, na verdade, a escola que nós queremos não é a escola que nós temos. O aluno que eu quero não é o aluno que eu tenho também. Então, é assim, eu quero uma escola maravilhosa com um aluno maravilhoso, mas eu trabalho nesta escola e tenho esse aluno. É para isso aqui que eu tenho que me organizar. Para o mundo real. Não adianta eu planejar a minha vida profissional, o meu curso, fazer um projeto maravilhoso para um aluno que talvez fosse um sueco, mas nunca um brasileirinho da periferia de São Paulo. Não é? Então, vamos pôr o pé no chão, porque sem pé no chão a gente não vai a lugar nenhum. Não é? Então, a primeira questão é essa, é a redefinição do meu papel profissional. Afinal de contas, o que é ser professor? Com o que eu posso contar? O que esperam de mim? E o que eu posso dar? Porque senão vai ficar uma coisa de frustração eterna. Porque eu imagino uma coisa que eu não consigo fazer, porque eu coloco os meus objetivos além da minha realidade, e depois eu me frustro. Me frustro porque eu não atinjo. Então, não é uma questão de rebaixar de tal forma que não se faça nada, mas é uma questão de olhar a realidade que eu tenho e ver até onde eu posso caminhar com ela. E me sentir feliz, porque neste dado de realidade as coisas caminharam comigo, não é? A questão da diversidade de uma escola democrática. Nós temos que aprender a lidar com essa diversidade. Aprender. Nós temos que fazer um esforço para não sermos preconceituosos e não admitirmos o preconceito em nossas salas. Não é? Para não deixar que subgrupos se instalem e que algumas pessoas dentro de um grupo sejam absolutamente marginalizadas por não serem exatamente idênticos, né? E nós temos que ter esse traquejo, essa experiência que a gente está adquirindo, infelizmente, na prática, na base do ensaio e erro. Hoje está mais difícil, amanhã certamente um pouco mais fácil, mas nós temos que procurar um equipamento que nos ajude a resolver essa questão de não termos mais aquela classe homogênea que no passado nos ofereciam. A questão do resgate da valorização profissional tem que partir de nós, né? Óbvio que não vamos conseguir fazer tudo, mas quando nós mesmos, no nosso discurso, nos desvalorizamos, quem vai nos valorizar? Quando nós mesmos aceitamos numa conversa, numa piada, numa roda, numa sala de aula mesmo, que a gente seja objeto de críticas infundadas, quem é que vai nos elogiar? Então, eu acho que tem que ser feito um trabalho de resgate. Eu tive esse período como secretária de Educação e conheci, numa rede pública imensa, trabalhos maravilhosos de gente altamente competente, mas vi, e dessa vez não vi, vivi, uma crítica diuturna dos meios de comunicação num trabalho de destruição de tudo que se faz na rede pública. Gente, fica muito difícil. Fica muito difícil para um aluno da rede pública que vê o tempo todo ser dito que ele não vale nada, ele achar que vai valer alguma coisa. E o mesmo acontece com o professor. Ele vê o tempo todo se dizer que a educação pública não serve para mais nada, está falida, é uma porcaria. E ele é o agente dessa ação. Como você acha que ele se sente? Como? Então, eu acho que nós temos que começar a fazer um esforço muito grande, cada um de nós, num trabalho de formiguinha mesmo, de não deixar o colega começar naquela crítica pela crítica, o descontentamento eterno. Nós temos uma profissão muito importante, é uma profissão sem a qual esse país não vai sair disso que está. Nós seremos os únicos agentes possíveis, a educação é o único caminho. Se a gente não acreditar nisso, ninguém mais acreditará. A questão da revisão dos cursos de formação. Não dá para ficar com esse modelo pasteurizado, pelo contrário, né? Quando muda é para pior. Diminui o tempo de formação, a carga horária de cada ano, e injeta dentro dessa carga horária um monte de atividade que não precisa pagar professor para fazer, hora atividade, pocotó. Vão pondo coisa, e aí vira um colegião
de baixa categoria, esses cursos de formação, né? Então, a gente tem que ver isso também, porque senão a gente não vai dar o salto de qualidade necessário. A inclusão ou revisão da atualização profissional dos professores, né? Vamos ter que cobrar isso dos nossos ambientes de trabalho. Tudo bem, eu tenho que me manter atualizada, mas quais as condições que me dão? E outra coisa, eu quero me manter atualizada naquilo que eu sinto que é a minha necessidade. E não, de repente, eu tenho que fazer um curso porque decidiram que é aquele curso que eu tenho que fazer. Eu quero investir o meu esforço, investir o meu tempo, não é, naquilo que efetivamente vai resultar num trabalho produtivo para a minha ação profissional. E depois a questão salarial, né? Que eu não acredito que a gente vá resolver do dia para a noite, não vai resolver mesmo, porque isso vem vindo de defasagem histórica e não se pula do dia para a noite para uma solução ideal. Nós vivemos no mundo capitalista. E aí perdeu para recuperar, mas isso não significa que a gente não tenha que lutar, né? Que a gente não tenha que partir do princípio de que nós somos importantes e somos únicos. Porque essa sensação que se tem no dia a dia de que se eu não vier, amanhã 10 estarão aqui se oferecendo para o meu lugar, pode até ser verdadeiro, mas nenhum dos 10 será tão bom quanto eu. Então, é pegar ou largar. Certo? Pode pegar 10 porcarias depois que eu largar isso aqui. Mas outra tão boa quanto eu duvido que exista. Comecem a acreditar que vocês são tão importantes para os seus empregadores, né, como eles são importantes para vocês. Eu usei bastante para essa fala, essa publicação, o perfil dos professores brasileiros, o que fazem, o que pensam e o que almejam, da Moderna, tá? Eu acho que é uma leitura interessante. E trago aqui, para finalizar, essa frase do Paulo Freire. É escutando bem que me preparo para melhor me colocar ou melhor me situar do ponto de vista das ideias. Como sujeito que se dá ao discurso do outro, sem preconceitos, o bom escutador fala e diz de sua posição com desenvoltura. Precisamente porque escuta, sua fala discordante, em sendo afirmativa, porque escuta, jamais é autoritária. E como uma boa escutadora, eu estou disposta a ouvir as considerações e as perguntas de vocês. Muito obrigada. Então, também tem que falar aqui, né, professor? Ok. Então, a professora Maria Lúcia se coloca à disposição para as perguntas. Nós gostaríamos de saber se vocês já têm alguma pergunta para encaminhar para a mesa. Se vocês ainda não têm, eu começo e vocês vão, então, né, fazendo aí as questões. Então, professora Maria Lúcia, a primeira coisa que eu quero que você discorra um pouquinho é justamente por aquela questão que você disse. Eu não vou falar da teoria, porque a teoria perpassa todo o meu trabalho, não é? Só que agora você resgata um filósofo educador, que é Paulo Freire. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa possibilidade que a gente tem de olhar a pedagogia do Paulo Freire para ter alguns resultados nessa luta que a gente vai ter que ter, né? Eu estava até escrevendo uma coisa pela sua fala. Então, eu estava dizendo assim, professor foi a sua palavra, o tempo inteiro, né? Professor é a palavra. Agora, assumir o papel é a solução, né? Resgatar a imagem é o caminho. A aceitação, estou me sentindo então, depois eu digo quem. A aceitação da diversidade é o presente, é o nosso desafio agora. Agora, a reafirmação do papel, como você colocou, essa volta do contrato social, professor, aluno, patrão, professor, esse entendimento de representações individuais é que vai voltar a nos fazer naquela reorganização que você falou. Então, eu queria que você colocasse um pouco o Paulo Freire, que você é especialista em Paulo Freire, né? Eu acho que Paulo Freire é uma leitura obrigatória, né? Eu sei que ele não é leitura obrigatória dos cursos de formação, mas ele deveria ser uma leitura obrigatória para todos os professores. O Paulo Freire nos coloca diante da educação como um ato responsável, mas, ao mesmo tempo, amoroso. Eu tenho um pouco de medo de falar dessa coisa do amoroso, porque dá a impressão que a gente vira aquele tati-bitate da pedagogia do amor. Não é isso, não.
Mas não dá para a gente ser professor sem gostar de gente, né? Professor é quem gosta muito de gente e acredita que gente pode ficar melhor a cada dia que passa. Quando você deixa de acreditar nisso, você não pode mais ser professor, né? Porque aí não tem mais sentido o que a gente está fazendo. Se eu for entrar numa sala de aula todos os dias para repetir a mesma ladainha, eu me mato num curto espaço de tempo. Mas se eu acreditar que a minha aula cada dia vai ser diferente, porque cada dia mais um aluno vai me fazer diferente e vai me acrescentar alguma coisa, então isso para mim é fundamental. Paulo Freire traz para a gente uma noção fantástica, que é a diferença do ser humano para qualquer outro ser vivo, não é? Que é a consciência que o ser humano tem do seu inacabamento. É o único ser vivo que tem consciência de que ele é inacabado e que ele pode se refazer e melhorar sempre. Ele pode mudar, ele pode se acrescentar. Então, isso é a educação. É acreditar nisso, é ser educador. É acreditar que eu estou falando para 100, mas que se um me ouviu, valeu e valeu muito a pena. Paulo Freire nos faz olhar para o aluno de uma maneira mais próxima, mais responsável, mais humana e, fundamentalmente, mais comprometida. Sem comprometimento, a educação é vazia. Sem comprometimento, não existe o bom professor. E Paulo Freire é uma riqueza só, Neuza. Falar dele é falar o tempo todo de coisas fantásticas e que não perdem a atualidade. Pelo contrário, cada dia, cada vez mais, eu sinto que ele é absolutamente necessário. Quer que eu troque? Uhum. Então, eu queria... A professora Maria Lúcia não vai fazer isso, mas eu vou fazer. Quando ela fala de Paulo Freire, eu digo que ela entende de Paulo Freire, é porque ela fez um livro que ela fala sobre os conceitos... Como é que chama, professora? Nós temos ali uma aluna que nos ajudou na pesquisa. Então... Conceitos de educação em Paulo Freire. Isso, então, é um livro, um glossário fundamental para quem quer fazer alguma coisa com a educação, pensando naquele mestre. Com licença, professor. Então, né, eu dou aula desde 86, sou professor do Estado, professor da Prefeitura, da rede particular. Olha, 3 empregos, né? Isso. Dou aula no Mackenzie, inclusive, também. É interessante quando a senhora coloca, né, toda essa discussão, né, da formação do professor, o seu preparo, né, a forma, etc. Mas eu sinto que falta aí uma discussão política profunda, porque o professor ele não está separado da sociedade. Lógico que não. Existem governos, existem políticas públicas para a educação, se é que existe no Brasil. Não é isso? Então, ao longo desses últimos 20 anos, eu vejo a escola pública, principalmente a escola pública, se deteriorar a passos largos. Não é isso? Eu vejo a mudança da grade, né, em detrimento, a escola pública ficou um lixo. Né? As aulas de física não existem mais, de biologia não existe mais, a coisa é evidente, só quem trabalha lá sabe disso. A progressão continuada, que recebe um nome lindo, mas nada mais é do que aprovação automática, né? A própria Folha de São Paulo soltou essa semana aqui, né? Estou aqui com a manchete, alunos do 3º ano do ensino médio têm aproveitamento de alunos da 8ª série, né? Tanto em escola pública como em escola particular. Fiz muitas greves, professor, né? Fiz greve de 80 dias no governo Fleury, no governo Montoro, seja lá como for. Estamos aí há 16 anos, acho que é isso, com o governo do PSDB no estado de São Paulo. E isso tem que ser chamado a atenção. E nesses últimos 16 anos, eu estou lá na escola, e o que eu tenho visto é uma descida, ladeira abaixo, monumental. E não sou eu que estou dizendo isso. Inclusive, são as pesquisas que dizem isso. Né? A escola brasileira, quando você faz comparações com outras escolas, há vários exames sobre isso, nós somos os últimos colocados. Tá? Eu não estou mentindo, são estatísticas, a senhora sabe disso. Então, o que eu fico me perguntando, e gostaria que a senhora, né, tivesse, se pudesse, fizesse essa discussão também pelo lado político, da verba, da questão pública, do ensino. Com todo esse parecer, o professor precisa se transformar, é verdade, o professor precisa se atualizar, é verdade.
O aluno recebe informação, depende do aluno que eu estou falando. Se o aluno do Mackenzie se o aluno da periferia, ele nem sabe o que é computador. Eu dou aula na periferia. A Rede Globo chega lá. A Rede Globo eu não digo que é formação, eu digo que é informação. Então, eu gostaria que a discussão tivesse um pouco, um cunho político, quer dizer, o professor não é um ser que vive no limbo, né? Ou ele está indo no inferno, ou ele está no céu. Ultimamente, eu sei onde ele anda andando, certo? Então, seria esse o meu questionamento. Veja bem, quando você recebe um tema de uma palestra para discorrer, você opta por caminhos, certo? Então, todo tema pode ser seguido por esta ou por aquela vertente, não é? A minha opção foi esta que eu apresentei para você. Mas eu tinha certeza de que eu, estando aqui como ex-secretária de Educação, eu ia ser confrontada com perguntas para a secretária de Educação, que não é mais, mas foi. Quando você disse que a escola pública... Primeira questão, eu concordo com você que políticas para a educação, políticas, digo, de Estado para a educação, não tem. Você tem políticas de governo e governos mudam. Mesmo quando um partido só, e não são 16 anos, serão 16 anos ao término do governo Serra, né? Mas não importa, 12 ou 16 é tempo para chuchu, né? Ainda mais quando a gente tem o hábito de alternar partidos no governo, quando algum partido permanece, é muito tempo mesmo. O que você vê é o seguinte, eu acho que não é uma questão de São Paulo, é uma questão de Brasil, né? Quando você não tem políticas especificamente voltadas para a educação, é porque a decisão política foi não tê-las. Sabe, tudo bem, vamos dizer o seguinte, demos um passo importante. Abrimos a escola pública para uma camada da sociedade que estava fora dela. Não é? Hoje o que acontece é que as camadas mais favorecidas tiraram seus filhos da escola pública, que quando chegou a massa popular, não serve mais para o meu filho, mas é uma opção individual. Abrimos a escola pública. São Paulo hoje tem, no ensino fundamental, todas as crianças cursando escolas. Mas não cuidamos da qualidade. Então, é um segundo passo que, se não for dado, vai invalidar o primeiro passo tão importante, porque é óbvio que, primeiro, a criança tem o direito de estar na escola. Uma criança fora da escola é um crime. Tínhamos que pôr a criança dentro da escola e pusemos. Mas sem qualidade, aí nós estamos cometendo o segundo pecado. Não é? Para não cometer o pecado da exclusão, estamos cometendo o pecado da não qualidade. Então, precisa melhorar a qualidade dessa escola. Eu vivi esse período como secretária de Educação e vi de perto o que acontece. Não é falta de dinheiro, não. O orçamento que a educação do Estado de São Paulo tem é um orçamento suficiente para se fazer um bom trabalho. Tá? Mas as decisões é que, às vezes, são decisões canhestras, decisões estranhas. Você falou da progressão continuada, não é? Do ponto de vista teórico, não há reparo a fazer com relação à progressão continuada. A ideia é uma ideia perfeita, mas na prática ela não funcionou como deveria, porque os índices de aproveitamento, quando avaliações externas são apresentadas aos alunos da rede pública, não são índices adequados, nem índices desejáveis. Então, do meu ponto de vista, o que a gente fez foi diminuir os ciclos. Por quê? Porque o professor foi alijado do processo. O professor hoje, eu espero que com isso as coisas melhorem. O professor hoje, de primeira série, permanece com seus alunos até a segunda série e ele avalia os alunos de primeira e segunda série e no final da segunda série já há a revisão dos ciclos. Agora, precisa ser dada a condição para a recuperação paralela, precisamos remunerar professores para fazerem isso, precisamos dar condições para as coisas acontecerem. O mesmo vai acontecer com alunos de terceira e quarta. O mesmo professor acompanha e a gente tenta melhorar. Não é? A progressão continuada diminuiu a evasão, porque a figura do multirrepetente era um convite a esse aluno para sair da escola. Só que é o seguinte, nós precisamos prometer e entregar. Nós prometemos para o aluno que nos procura educarmos, darmos a ele a educação de qualidade que ele não está tendo. Então, efetivamente, precisaria melhorar e muito a qualidade do ensino da escola pública. Nós não poderíamos fechar os olhos para tantos problemas como hoje existem ali, né? Mas a questão é essa, não se conserta a coisa muito facilmente, não. É uma rede depauperada, que não foi... As escolas estão carentes de tudo, né?
Então, há um esforço muito grande no sentido de recuperar essa rede física, mas a gente vai estar sempre correndo atrás do prejuízo, porque foram anos e anos de abandono, né? Os professores estão com uma carreira totalmente... É um remendo só, né? Eu não sei como explicar isso, mas você que é da rede, você entende o que eu estou falando. É um remendo só. Precisaria sentar e rediscutir tudo para botar as coisas no lugar. Mas, para isso tudo, precisa de vontade política, precisa ter gente que queira fazer, mas, acima de tudo, precisa ter gente que deixe quem queira fazer, fazer. Eu não fui para o lado político nessa minha apresentação, porque a gente conversou e não foi isso que me foi pedido, mas posso voltar um dia aqui para contar um pouco da minha experiência, não me furto a isso, não. Professora Maria Sofia, a palavra é sua. Então, eu vou tocar num assunto que tem me incomodado muito, e você tocou. Ele, de repente, abriu a luzinha de novo. A gente ouve e vê com muita frequência, na televisão, na mídia em geral, economistas da educação, né? Poderia citar alguns. E todos eles também têm jornalistas, é verdade. Eles entendem de educação para chu. Entendem muito, mais do que a gente. Por isso que eles falam ao público, e a gente normalmente não fala, né? Esse é um grande problema. Mas eles costumam bater na seguinte tecla, que não é um problema de dinheiro, que não é um problema de verba. No estado de São Paulo não é. Então, mas aí, se você confirma que não é, Maria Lúcia, aí é que eu entendo menos ainda. Pelo seguinte, vamos lá. Não é. Nós ampliamos a oferta de vagas. O percentual de PIB usado na educação não acompanhou isso na mesma proporção em que nós tivemos, entre os anos 50 a 80, uma alta taxa de crescimento populacional, de natalidade. Então, iam chegando mais crianças. Você acabou de dizer que a escola física, a estrutura física está desmontando. Pode falar. Nós sabemos, agora eu vou me referir ao professor do Estado, qual é o salário efetivo. Um bom professor não é só aquele que se atualiza no conteúdo. Um bom professor é aquele que consegue se manter com uma cultura que lhe permita ser referência. Então, ele tem que poder ir ao cinema, ele tem que poder comprar livros, ele tem que ter lazer, ele teria que ter direito a viajar. E tudo isso envolve salário. Então, é por isso que eu fico confusa. Porque se não é um problema de dinheiro, aí eu me lembro da outra fala dos economistas da educação, que falam que é um problema de gestão. E aí fica pior ainda. Isso é triste. Então, eu diria que, na minha cabeça, tem aí um grande dilema. Você pode falar sobre isso? Bom, eu vou tentar. E quando eu falo que não é problema de dinheiro, é porque não é mesmo, viu, Sofia? O orçamento da educação no Estado de São Paulo são 12 bilhões. Isso sem contar que, no final do ano, sempre vem mais dinheiro, porque fazem aqueles acertos de liberação de... Quem está devendo, paga, e entra um dinheiro extra, tem umas coisas aradas lá que faz. 12 bilhões é como você começa o ano. 12 bilhões. Então, não é. Porque, se você quisesse gastar num ritmo alucinado, o ano passava e não faltava dinheiro. Aí você fala do salário dos professores, né? Ele vem sendo defasado há muito tempo. Quando a gente discute salários na rede pública, você entra no bojo dos salários do funcionalismo público. Dinheiro para aumentar, para acertar, para resolver, para melhorar, pelo menos, não digo resolver é pretensão, mas para a gente começar a recuperar, né, o que se perdeu em termos salariais no campo da educação, haveria. Mas aí você tem que fazer você não pode aumentar apenas esse funcionalismo, você tem que fazer o bojo completo, e aí foge da mão de quem está à frente de uma determinada secretaria. Porque aí é uma decisão que foge da sua mão. Eu não posso aumentar o professor, entendeu?
e os outros funcionários públicos da saúde, do que for mais, ficar de fora dessa história. A questão de gestão é muito séria mesmo. É mesmo muito séria. Nós temos escolas da mesma região, porque, como disse o colega, não adianta falar de coisas diferentes, porque coisas diferentes não são comparáveis. Nós temos escolas na mesma região que recebem a mesma verba, as mesmas condições, e que uma funciona muitíssimo bem, obrigada, e a outra vai mal e porcamente. Então, na verdade, nós não temos uma escola de gestores educacionais que nos forneça essa mão de obra adequada para a gestão de escolas. Alguns diretores fazem bem feito o seu papel e outros são deploráveis. Essa é uma verdade concreta. É uma rede que tem 5.400 escolas, espalhadas em todos os municípios de São Paulo. São 250 mil professores, mais 50 mil funcionários, arredondando, né? É de um gigantismo que é um convite à inoperância. É a maior rede do mundo. Em lugar nenhum do mundo você tem como rede essa quantidade. 5 milhões de alunos. São 5 milhões de alunos. Esse gigantismo é um convite ao não acompanhamento, ao não controle, porque é impossível você controlar esse monstro que é a Secretaria da Educação, né? Mas eu insisto, não é um problema de recurso, não. É um problema de saber gastar, de não gastar bobamente, de gastar certo, de não gastar com bobagem ou superfaturado. É gastar com honestidade e com responsabilidade. 12 bilhões não é pouco dinheiro, não. O Estado de São Paulo deixa mais do que o exigido. É 30% a exigência, e nós deixamos 33%. Não é falta de dinheiro, é falta de gestor também no órgão central. Eu sou o professor Luiz Carlos, sou professor de ensino superior, da PUC São Paulo. Mas trabalhei na rede pública durante 20 anos. Eu penso que a crítica às políticas de educação, na realidade, o que falta no país, como a senhora colocou, é uma política de Estado. Por quê? Não adianta cada Estado, município, fazer a sua política que não esteja em concordância com a política mais ampla nacional. E eu vejo um outro problema. Não é simplesmente você dar condições ao professor. Nós estamos com uma situação ruim de formação do professor. Nós não formamos, é muito bonito dizer, o professor tem que ser crítico e tal, mas nós não formamos um profissional com essa competência. Então, eu estive agora, recentemente, em Portugal, na Universidade do Minho, onde eles têm uma formação educacional, que é um Instituto de Ensino da Criança. Na realidade, a preocupação é a formação do professor, desde o ensino fundamental até o ensino superior. E é fato notório que todos os países que emergiram e que hoje estão aí na linha de frente de pesquisa, eles investiram em educação por 2 décadas. Não se muda a estrutura de um país em um governo ou 2 governos. Qualquer alteração na política educacional necessita, no mínimo, de 1 década para ser revertida. Agora, a grande dificuldade é que falta realmente uma política global, que envolva a área federal, estadual e municipal, e que não seja modificada em função dos partidos políticos que assumem o governo. Se nós não tivermos uma política de Estado, não vai resolver nunca o nosso problema. Porque hoje, vejam bem, nós não temos procura alguma mais para as licenciaturas. Então, a nossa situação vai piorar, lamentavelmente, nas próximas décadas. E as escolas que estão formando professores, que, na realidade, a maioria agora são as escolas privadas, essas escolas estão dando diploma, não estão formando profissional. Porque nenhum professor sai da universidade hoje com a consciência crítica do que é ser professor. E formar um professor sem que ele tenha condição
como colocou a professora Sofia, não só de conhecimento, mas o professor, basta fazer uma pesquisa. Quantos professores leem um jornal do dia hoje, por exemplo? Só isso. Um livro. Quantos professores têm acesso à cultura, ao teatro, ao cinema, que vai desenvolver nele uma consciência crítica e da situação atual? Quantos temos hoje? Quem que vai para o magistério hoje? São as pessoas que não conseguem, de um modo geral, entrar no mercado de trabalho, e a profissão do professor transformou-se num bico. E não adianta colocar a culpa no sistema e no professor. É muito mais grave a situação. Na realidade, a gente precisa ter coragem de enfrentar esse problema e começar a investir primeiro na formação do professor. Resolver o problema do aluno agora seria necessário, mas não é possível. Nós não conseguiremos reverter esse problema em menos de décadas. Ou se estabelece uma política nacional, global, e que seja, de uma certa forma, obrigatória para todos os estados e municípios, porque o que nós temos hoje é assim, nós temos a formação de um pseudo-professor aqui na região sul, e qual é o professor que é formado no norte e nordeste? Quem é que está hoje trabalhando como profissional de educação? Então, existem muitas teorias, eu entendo que é bonito tudo isso, mas a gente precisa colocar o pé no chão e alguém que ter coragem de enfrentar. Como a senhora disse, não é a falta de dinheiro, é dinheiro mal empregado. Nós temos escolas públicas que têm centenas de computadores. Maravilha, mas o professor nem é formado para usar o computador, ele só sabe entrar na internet. Quais são os mecanismos? Não, eu queria que ela fizesse esse comentário dessa situação atual, porque eu penso que sem uma política mais ampla, nós vamos ficar discutindo e nunca vamos ter a solução. Existem os países que desenvolveram, fizeram através de uma política global de educação. Não foi uma política de Estado, de município. Criticar um governo, uma prefeitura, ou um dado momento, a situação atual, como ser culpado pela situação, não vai resolver o problema. Nós temos que ter coragem de enfrentar o problema de outra forma. Uma sensação estranha ver a sua palestra, porque parecia que eu estava olhando no espelho e ouvindo uma gravação. Eu falo isso há tantos anos, e quando alguém fala a mesma coisa, dá uma sensação de conforto, né? Ai, que bom. Assim, alguém pensa igual a gente, que bom. Então, eu não devo estar errado. Mas tem uma coisa só que eu não concordei, e eu gostaria que a professora falasse sobre isso. Só trabalho com iniciativa privada, nunca trabalhei com o Estado. Só uma pequena experiência, mas há muitos anos. Ter mais de um emprego não é um bom negócio? Não é mal, né? É bom ter mais de um emprego, né? Essa é a minha pergunta. Fala sobre isso. Não acho que isso é decadência, acho que é liberdade. Não. De onde você é? De que escola você é? Na verdade, não é uma pergunta que eu queria fazer. Eu queria divergir um pouco de uma análise que você fez, quando você falou da autoridade do professor, que o professor é o principal elemento, né, dessa, vamos dizer assim, perda de autoridade. Eu discordo totalmente. Eu acho que ele pode chegar num ponto que ele reflete isso, né, mas essa autoridade que a gente não tem hoje, em grande parte, é dado pelas próprias escolas, que muitas vezes colocam aluno e professor no mesmo patamar, né? E ele acaba se adaptando a essa situação, logicamente. Então, é aquele cara que manda um aluno um dia para orientação e, ao esperar que a orientação o oriente, a orientação o chama para dizer, não, mas o aluno falou isso de você. Demonstrando claramente que ela deu mais ouvido ao aluno do que a você, que teoricamente deveria ordenar as coisas e assim por diante, né? Então, só fazer essa colocação. Eu não acho que o professor é o gerador da falta de autoridade. Ele, em determinado momento, ele acaba até reproduzindo isso, mas ele não é o principal gerador disso aí. A própria sociedade, que muitas vezes vende a imagem para o próprio aluno. Eu costumo brincar com os meus alunos, sessão da tarde, por exemplo,
aqueles filminhos de escola e que o aluno legal é aquele que despreza o professor, trata ele mal, é o bad boy. Né? E que, discordando ainda nesse mesmo item aí, de que eu acho que é possível, sim, o professor ter uma relação, eu não digo de amigo, mas uma relação mais ao nível do aluno, sem necessariamente perder essa autoridade. Acho que a autoridade ela se faz através do domínio do conteúdo, do conhecimento, né? Tá? Então, só fazer essa colocação aí. Gostaria primeiramente de dar boa tarde aos meus colegas. Tudo bem, professora? Bem. Talvez a senhora tenha ouvido falar, ou alguma vez tenha pego alguma coisa com o meu nome, porque a senhora foi pró-reitora da universidade que eu dou aula, antes de assumir a secretaria. Né? Então, foi uma das coisas que manifestou, né, a vontade de vir aqui assistir a palestra. A senhora teve uma influência muito positiva, pena que saiu, né, muito rapidamente. Né? Da Anhembi Morumbi. Da Anhembi Morumbi. Né? Pena que saiu, quando a gente viu que, até nós falávamos entre os professores, falávamos, começamos a caminhar no sentido da educação e não do mercantilismo. Né? Infelizmente, a senhora saiu da universidade. Mas voltando um pouco ao critério, eu dou aula na Anhembi, inclusive num curso que é um dos cursos mais caros e onde você tem os alunos com melhores formação, que é o curso de moda, de negócios da moda, né, que a gente sabe por pesquisas que são as mais bem remuneradas, que vêm dos melhores colégios e tudo mais. E, do outro lado, eu saio de manhã e, à noite, eu dou aula em uma faculdade na periferia, onde o curso principal, apesar de eu não ministrar esse curso, é o curso de pedagogia, né, que é o curso justamente de formação de professores, no qual a minha esposa fez o curso. E o que ela comentava, que eu acho que é importante, a pessoa, quando está dentro da sala de aula, né, estabelecer alguns comentários. Ela falava assim, eu não consigo enxergar como é que essas pessoas que se dizem professores, que estão dentro de uma sala de aula, têm o comportamento da forma como era. Quer dizer, eram os professores, ou dito professores, de uma rede municipal, que estavam numa rede municipal, que eram os que mais faltavam, os que menos faziam os trabalhos em relação aos outros cursos, os que menos se dedicavam, o que menos respeitavam os professores, e eram exatamente aqueles que diziam, né, ou que estariam sendo formados para serem futuros educadores. Aí eu vou de encontro um pouco ao que o professor da PUC falou. Ser professor virou um apenso, não somente do Estado, não, da universidade também. Porque muitos profissionais, naquele sentido que professor de faculdade, é bom que tenha alta experiência no mercado, que saiba tudo do mercado, resolveu, ao invés de ir para casa, aguentar a esposa, os filhos chatos, né, fazer um pouquinho de aula durante a noite e tudo mais, dar uma passadinha para poder complementar a renda. Okay? Foram muitos, tanto que agora, que já não está, como diz, tão bom dar aula no ensino superior, muitos já foram embora. Resolveram voltar para suas empresas, né, porque viram que ali já não está mais rendendo dinheiro. Muitos cortes, demissões, redução de salário, como eu mesmo tive, não no caso da Anhembi, da outra universidade, o salário reduzido em 30%. Quer dizer, colocações que ele faz. E eu gostaria que a senhora pudesse estabelecer um pouco o paralelo, se possível, entre a privada, que a senhora conviveu, perfeito, e a pública. Universidade privada. A universidade privada. É bom que se coloque. Porque a situação do professor está tão ruim, né? Que daqui um pouco já vão tirar a universidade e vão deixar só o restante. Né? Da universidade privada, que a senhora viveu, inclusive, né, questão de administração, e da área pública, principalmente na questão de como o professor trabalha as políticas que são colocadas, as diretrizes que são colocadas. Bom, eu vou tentar pincelar aí, eu tentei anotar, né? E começando... aliás, eu queria, antes de começar a responder esses 4, fazer um comentário ainda para a Sofia, que escapou, e eu queria comentar isso. Ela falou assim, que tem os economistas da educação, que entendem mais de educação do que educadores, e que todo mundo... Na verdade,
houve um processo nesses últimos anos que a educação virou notícia, né? Ela era uma coisa que só acontecia no debate político-eleitoral. Em período de eleição se falava de educação, depois não se falava mais. Então, a cada 2 anos, a educação vinha um pouquinho a baile, depois sumia de novo. De repente, ela virou carro-chefe das preocupações, e aí os jornalistas de plantão, que também se dizem entendidos em educação e não entendem de educação, se puseram a postos, porque foram ganhando espaço profissional. E, às vezes, Sofia, o que eu sinto quando vejo essas discussões na televisão, principalmente, é como se eu estivesse assistindo a uma mesa redonda de futebol. E todo mundo dá palpite, todo mundo fala a bobagem que lhe vem à cabeça e acham que, com isso, estão discutindo educação. Se, por um lado, é bom discutir educação, porque significa que estamos dando atenção para isso, porque é importante, por outro lado, tem o risco de se banalizar e achar, como fizeram com a nossa profissão, que qualquer um pode ser professor, vão achar também que qualquer um pode gerir os destinos educacionais do país. Aí vai dar pior do que está. Mas isso era só um parênteses. Para o Luiz lá, que fez, na verdade, uma consideração com a qual eu concordo plenamente, Luiz, com relação à questão das políticas públicas, elas inexistem com relação à educação. Falta vontade política para se ter uma política pública, né? Mas com relação à formação. Hoje a gente recebe, e aí eu estou juntando a minha experiência recente de Estado, né, de secretaria. O professor que presta concurso, como nós temos são muitos postos de trabalho, presta concurso e quase todo mundo entra. E ele vem de cursos de formação precários, muitos deles. Porque aqueles que fizeram cursos melhores vão ganhar um pouco mais em escolas que pagam mais do que a rede pública. Então, a gente fica meio que num círculo vicioso. E aí, o que está acontecendo, isso eu vi lá, né, na secretaria, um investimento altíssimo em capacitação continuada dos professores da rede pública, mas que, na verdade, não atingem os seus objetivos, porque está faltando é formação para o professor. Então, você fica, sabe, como se numa reforma você tivesse com a casa caindo aos pedaços e você ficasse só colocando cortinas, não é? Tudo bem que a cortina tem que ser posta, mas antes a gente tem que ver outras coisas mais fundamentais. Então, a gente fica remendando uma coisa que, na verdade, não tem a consistência que deveria ter. E isto, eu acho que nós não discutimos isso hoje, mas só para não deixar morrer, né? Nós temos que ver o que está sendo feito com relação a esse ensino superior também. Porque o vilão não é sozinho a escola de educação básica. O grande vilão está no ensino superior, que não forma o professor, que depois vai trabalhar numa... E aí vira... Não é? Essa multiplicidade de escolas sem qualidade vai nos levar aonde? E aí entra outra vez a questão do comércio mesmo, da coisa de abriu a escola não para educar, abriu a escola para ganhar dinheiro. Eu não acho que quem tem investimento numa escola privada deva perder dinheiro. Eu não sou tão romântica assim. Mas ele está prestando um serviço que o Estado lhe conferiu essa possibilidade porque o Estado não deu conta de fazer. Então, o Estado tem que cobrar desse empresário a qualidade que se espera que se tenha, e não apenas o lucro, né? Então, nós temos aí um calcanhar de Aquiles muito forte. As licenciaturas, as boas escolas, as boas instituições estão abandonando as licenciaturas, porque elas não são lucrativas. Quem está ficando com as licenciaturas é fundo de quintal. E fundo de quintal vai fazer serviço mal feito. Ah, meu Deus, que triste, né? A gente não vê muita perspectiva. Eu não quero ficar pessimista, mas realmente otimista também não posso ser, né? O Ronaldo fala de que é liberdade poder ter mais um emprego. Eu concordo. Mas poder ter, não precisar ter, né, Ronaldo? Eu acho ótimo. Se você tem fôlego para ir do leste ao sul, como é que é? Zona Norte, né? Tudo bem. Mas eu acho o seguinte, é uma vontade, perfeito. Mas quando vira necessidade, e eu sou obrigada a ter 3 empregos para fazer um salário, aí eu já não quero que seja assim, não. Tá? Com relação às perguntas do Luiz Arthur. Da autoridade. Luiz, não é pergunta. Vamos discordar e continuar discordando, tá bom? Eu vou pegar teu endereço e vou te mandar um livrinho que eu escrevi sobre autoridade, tá? Você me dá? É o seguinte, eu não quero que o professor seja distante do aluno.
Só que eu quero que o professor cumpra seu papel e seja respeitado por isso. Agora, que tem escola que é muito difícil mesmo para... Não é todo emprego que vale a pena ter, né? A gente mantém enquanto precisa para sustentar as necessidades básicas de sobrevivência, mas tem que procurar trocar, viu? Porque tem escola que é um desrespeito só. E eu realmente acho que ficar nessa situação não vale a pena, não. Troca. Enquanto não der para trocar, também não vou dizer morra de fome, né? Mas já fica com a perspectiva de buscar. Fica com a Não é? Mas tenta, vai. Tenta, porque mau patrão é dose, viu? Mau patrão é de matar. Mas eu acho que o professor é autoridade, sim. Eu vou te dar o meu livrinho. Não, eu vou te dar meu livrinho, depois nós trocamos e-mail, a gente continua essa conversa, tá legal? E, para terminar, o meu colega lá da IMB, né? Você falou da questão do descompromisso dos professores. Isso é uma coisa muito séria. Em todas as profissões, nós temos os maus profissionais, óbvio. E na nossa não é diferente disso. Só que, como eu disse, nós trabalhamos com uma matéria-prima excessivamente nobre para nós nos darmos esse direito, né? Quando a gente tem o professor descomprometido, o trabalho é muito ruim. Quando nós temos na universidade o professor bico, né, que você citou, que o outro professor Luiz também citou, ele, às vezes, é um professor que vem somar, porque ele vem aqui para contar, vai na universidade para contar como é a vida real. Ele é um profissional bem-sucedido. Agora, ele precisa levar a sério o que ele está fazendo. Muitas vezes ele não está lá nem pelo salário, muitas vezes ele está lá pelo status, porque ele diz que ele é tão bom naquilo que ele faz, que ele até é um professor universitário. Para nós que somos, não vale nada ser, mas para eles põem no cartão de visita. Professor titular da universidade, não sei das quantas. E isso faz com que ele possa cobrar a sua consulta, se for um médico ou um advogado, num padrão que ele não cobraria se ele não tivesse aquilo. Então, é uma profissão interessante essa, né? Que não dá status para quem é de fato, mas dá status para quem vem aqui tirar sua casquinha. Mas esse é mais um paradoxo aí que a gente tem que aprender a conviver. Não sei se passei por tudo, mas, enfim, tentei. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a professora Maria Lúcia, dizer para ela que foi muito agradável ficar aqui, a gente já passou tanto tempo e estamos aqui todos com atenção e satisfeitos, de forma que a gente agradece de novo a professora. Nós sabemos que ela vai continuar lutando com a gente, ela é nossa sindicalizada, vai continuar fazendo tudo que tem feito, e a gente agradece a presença de vocês também, esperando contar com vocês nos próximos encontros, né? E nós temos um café agora para a gente também agradar a boca, não só aos ouvidos e aos olhos. Tá bem? Obrigada.